Amores, vamos lá para mais um dia de aula? Isso mesmo. Hoje nossa aula será de história. Vamos para a história. Então, história, mas eu irei primeiro começar como? Procurando aquele local tranquilo e sossegado aí na casa de vocês. Me encontraram? Legal. Agora vamos pegar o nosso livro de história, o lápis, o caderno e a borracha. Preparados? Já pegaram? Então vamos aqui. Abram o livro de vocês na página 69. Abriram? Vocês irão ver assim, olha, as diferentes relações entre indígenas e europeus. Vamos lá? Ler comigo, prestando atenção? Vamos. Após os primeiros contatos entre indígenas e europeus, as relações entre esses dois povos ocorreram de diversas maneiras. Observe as representações a seguir. Aí tem a letra A, né? Que é essa daqui, e ao lado tem Bandeirantes na Florestas do Mato Grosso, de José Severiano da Fonseca. Gravura em metal, produzida em 1880. Essa gravura representa indígenas e europeus juntos em uma caçada pela mata. Como vocês podem ver, né? Eles estão todos juntos, tanto os indígenas como os europeus, em uma caçada aqui na mata. Já na figura B, tem assim, aqui embaixo tem dizendo: Guerrilha de Jonathan Moritz, Rugendas, litografia colorida, 20 cm por 30 cm, produzida no século XIX. A imagem representa um conflito entre indígenas e colonizadores. Se vocês observarem na imagem, eles estão sendo atacados, né? Tanto os indígenas estão atacando os colonizadores, como eles também estão atacando. Então, está tendo um conflito, né? Vamos para outra página, para a página 70. Aí, na imagem C, tem assim: Ciclo de caça ao índio de Henrique Bernadelli, óleo, né? É um Bernadelli. Óleo sobre tela, 234 cm por 158 cm. Produzida por volta de 1923. Ao fundo foram representados indígenas sendo forçados pelos colonizadores a trabalhar. Se vocês observarem bem mesmo a imagem, lá no fundo tem os indígenas trabalhando, né? No fundo dessa imagem aqui. Já na letra D, nessa imagem aqui, da letrinha D, olha, vamos lá ler o que é que ela nos diz? O padre Antônio Vieira, né, de Langrade, aqui é uma litografia produzida no século XIX, que representa um padre europeu catequizando dois indígenas. Se vocês perceberem, ele está aqui catequizando. E vocês sabem que na história foi os padres, né, os jesuítas que vieram e catequizaram os índios. Aí agora vamos para a página 72. Tem assim: investigue e aprenda. E aí, quem gosta de ser investigador? Vamos aqui? Diferentes visões sobre o outro. As fontes históricas podem fornecer informações importantes aos pesquisadores. Somente por meio das pesquisas e da análise das fontes é possível construir o conhecimento histórico. Se não tivesse essa análise, essas fontes, essas pesquisas, como nós iremos saber como surgimos, como tudo que tem essa cultura dos índios, dos europeus, como nós iríamos saber? Entendeu? Então, graças aos historiadores que nós sabemos como foi que o Brasil foi descoberto, em que ano, tudo, devido às análises de todas as fontes históricas que eles passam para nós, certo? A seguir, são apresentados dois exemplos de fontes históricas, escritas durante o século XVI. A primeira fonte faz parte do livro História da Província Santa Cruz, escrito pelo português Pero de Magalhães de Gândavo, por volta do ano de 1570. No livro, Gândavo narra suas impressões sobre os indígenas que habitavam o Brasil naquela época. Vamos ler o texto?
Olha, tem assim. Mas a vida que buscam é a custa de pouco trabalho e muito mais descansada que a nossa, porque não possuem nenhuma fazenda, nem procuram adquiri-la como os outros homens, e assim vivem livres de toda cobiça e de desejo desordenado de riquezas, de que as outras nações não carecem. E tanto que ouro, nem prata, nem pedras preciosas têm entre eles nenhuma valia, nem para seu uso tem necessidade de nenhuma coisa destas, nem de outras semelhantes. Ele está querendo dizer aqui que os índios não têm essa cobiça, tanto importa o ouro, a prata, eles querem viver livres. Eles dizem aqui também que os índios são descansados, muito mais do que eles que vêm brigando atrás de terras e de riquezas. Vamos continuar do outro lado, aqui na página 73. Em meados do século XVI, houve uma tentativa do governo francês de implantar uma colônia no atual território do Rio de Janeiro, a França Antártica. A segunda fonte faz parte do diário do francês Jean Delerre, que foi enviada a essa colônia em 1556. Durante sua estadia, teve amplo contato com os indígenas daquela região e registrou o relato de um nativo que não compreendia a maneira de pensar dos europeus. Leiam. Aí vamos ler agora esse segundo trecho aqui desse francês. Vejo que vós, outros maires, sois grandes loucos, pois atravessais o mar e sofreis grandes incômodos. Como dizeis, quando aqui chegais e trabalhais, tanto para amontoar riquezas para vossos filhos ou para aqueles que vos sobrevivem. Não será a terra que vos nutre suficiente para alimentá-los? Também temos pais, mães e filhos a quem amamos, mas estamos certos de que depois da nossa morte, a terra que nos nutriu também os nutrirá. Por isso, descansamos sem maiores cuidados. Então, aqui foi o que o francês escreveu em relação aos índios, dizendo que eles não ligavam para nada, assim, de riqueza, eles não tinham cobiça, como foi na primeira carta. Vamos agora aqui para a página 74, né, onde tem assim, a vida nas vilas coloniais. Com o objetivo de povoar o território e tornar as terras mais produtivas, os portugueses deram início ao processo de colonização do Brasil. Para isso, construíram as primeiras vilas e cidades nas regiões litorâneas. Então, as primeiras vilas, as primeiras cidades foram criadas nas regiões litorâneas, nas regiões que tinham praias no litoral. A fundação da Vila de São Vicente, em 1532, marcou o início desse processo. Veja a seguir uma ilustração que representa algumas características de uma vila fundada pelos portugueses no litoral brasileiro no século XVI. Vocês podem ver aqui, né, a vila, né, e realmente eles sempre gostavam de ficar próximo ao litoral, estão vendo aqui, né, que tinha, porque era de grande acesso em relações a navios e aos barcos, né, e também oferecia alimento. Aí tem assim, olha, logo aqui, os colonizadores portugueses trouxeram para o Brasil animais como o cachorro, a vaca e o cavalo. A criação de gado, por exemplo, foi importante para fornecer produtos como leite e carne. Assim como São Vicente, as primeiras vilas coloniais situavam-se no litoral, onde havia maior facilidade de escoamento de mercadorias, como o pau-brasil e o açúcar, que eram transportados de navio para a Europa.
como eu expliquei para vocês, o interesse deles de ficarem próximo ao litoral era porque era de fácil acesso para as embarcações. Além disso, por causa da falta de conhecimento que tinham do território, os colonizadores europeus encontraram dificuldades para avançar para o interior do Brasil. Outro fator importante que dificultou a fundação de vilas no interior do Brasil foi a resistência de muitos povos indígenas que combatiam o avanço dos europeus em suas terras. Então, por esse motivo, ele também não pôde construir em muitas vilas, porque os índios não deixavam que eles avançassem. Eles combatiam, como naquela primeira imagem, tendo vários conflitos, muitos morreram defendendo as suas terras. Os índios sofreram muito com as invasões. Aqui embaixo, vocês podem ver assim, que tem assim, em roças localizadas no meio da floresta, mas próximas ao litoral, os habitantes das vilas cultivavam mandioca, inhame, batata doce, milho, abóbora, cará e outras plantas próprias para o consumo. Tudo isso que eles tinham era o próprio consumo deles. A única coisa que eles transportavam era tanto o pau-brasil, que mandavam lá para a Europa, como também o açúcar. Aqui embaixo tem. A igreja era uma das construções mais importantes das vilas. Elas eram construídas no centro da vila ou no alto de colinas. Na igreja realizavam-se missas, batizados, casamentos e festas religiosas que reuniam os moradores locais, o que acontece até hoje, não é isso, meus amores? Aqui desse outro lado, olha, aqui embaixo tem assim, as pessoas que habitavam as vilas cultivavam pequenas hortas em seus quintais. Nelas plantavam verduras e legumes e cultivavam diferentes temperos, como o coentro e a salsinha, para consumo próprio. Vocês estão vendo como é importante conhecer a nossa cultura e agora nós já sabemos que há muito tempo já se existiam o inhame, o coentro, a salsinha, a batata, que tudo isso foram heranças deixadas por quem? Pelos indígenas, porque foram eles que cultivavam essas raízes. Certo, meus amores? Então, nossa aula de hoje termina por aqui, mas eu não deixarei vocês sem a atividade de todos os dias. Vocês irão fazer essa atividade de casa, né? Atividade de casa, na página 73. Nessa página aqui, aonde tem assim, ó. Analise as fontes A e B e responda as questões a seguir. Vocês irão copiar no caderno de história de vocês, irão analisar esses dois relatos, tanto da letra A quanto da letra B, que eu expliquei para vocês, e irão responder essas perguntas, tanto a letra A, B e C. Certo assim, meus amores? Depois que vocês fizerem isso, envie para a professora de vocês. Correto? Então, nossa aula de hoje termina por aqui. Espero que tenham gostado e até uma próxima aula. Beijos!